ganhando hoje. Aleluia. Que nos fortalece. Aleluia. Glória a ti, Deus. Pessoal, vamos orar aqui para ele ver a palavra no nome de Jesus. Deixa que eu fiquei. Irmão Raimundo. Estávamos na igreja com o Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Espírito Santo, vai te controlar. meu Deus, te deu. Uma esposa dele na tua Senhor, Deus cheio, Pai, segue o processo. Fala conosco, Pai, através dele, Senhor, nessa palavra hoje. nos chama ele, Pai, para nos falar sobre, falar para você, para nós, Pai, o que o Senhor quer falar com nós, não o que ele quer, Pai, mas sim, Senhor, Pai, toma ele com as mãos, meu Senhor, oh glória, aleluia, Pai, toma toda a igreja, meu Senhor, Aleluia. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, Pai, por tudo, Pai. Amém, amém. Essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança, saúdo também todos aqueles que nos ouvem com a paz do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de informar que a minha esposa, infelizmente, está passando muito mal e ela não pôde vir, essa friagem também, mas está em oração. E agradecer a igreja por terem orado por mim, porque o pastor estava falando, é só queda, mas graças a Deus é só queda do corpo. O que não pode cair é o nosso espírito, é a nossa fé. Isso aqui não pode cair, porque no domingo retrasado eu estava me preparando, estava todo, sabe aquela coisa? Você está com 63 anos e acha que está com 18, aí cismei de lavar o banheiro. Aí, especialista em lavar banheiro, joguei sabão em pó, descalço. Aí a minha esposa, não faça isso, não sei o que, calça o chinelo. Aí eu, sou skatista, já fui, né? Há muito tempo. Aí tô eu lá, daqui a pouco caiu um negócio, aí ela, caiu? Eu falei assim, não, eu não sou Vasco, que cai é Vasco. Irmãos, irmãs, foi assim, passou uns 5 minutinhos, nem menos que 5 minutos, mas foi uma coisa tão forte, tão rápida, como se alguém tivesse me dado uma banda mesmo. Aí eu caí e bati com a cabeça, isso aqui, ó, no vaso. Aquela pancada, aí eu gritei para ela ouvir, para nós dois. Aí eu gritei, ela veio, o que foi? Eu bati, ela, ai meu Deus, ela desesperou, eu falei, calma. Aí eu falei assim, eu tô só sentindo dor, era gelo, não senti tontura, náusea, nada, só dor, aqui. Quer dizer, não foi aquela coisa de a cabeça está doendo. Aí eu comecei a clamar, falei, Senhor, perdão, porque eu abusei. É você colocar Deus à prova, né? Você não está aí para tentar Deus, você está aí para obedecer, para servir, porque o corpo acaba. A gente não está aqui para ter vitória na terra não, gente. A gente está aqui para ir para o céu. Por isso a gente adoece, a gente passa por dificuldade, mas a gente insiste, porque o Senhor ele só fez uma promessa, só uma promessa que Jesus fez. Está na carta de João, 1 João, capítulo 2, versículo 25. E a promessa que ele nos fez foi a vida eterna. E vida eterna não é na terra. Ele não disse que a gente vai ter vida em abundância na terra, não. Ao contrário, disse que no mundo teríamos aflições. Graças a Deus. Agora estamos aqui dispersos, despertados para poder seguir esse Senhor com todas as dificuldades. Porque uma coisa que nos deixa feliz quando a gente está nessa igreja aqui
é a oração. Glória. Porque ninguém pode te impedir de orar. Glória. Você não precisa falar para orar, você só precisa orar. Você não precisa de lugar, porque Jesus já falou, nem aqui, nem em Jerusalém. A gente vai orar onde? Qualquer lugar. Que o Senhor precisa de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. Como diz a própria palavra em João, capítulo 17, versículo 17. Tua palavra é a verdade. E é nisso que nós temos que crer. Porque o Senhor é grande demais. Oh, aleluia. Olha, eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ontem eu perdi um amigo, hoje eu perdi uma amiga muito amada, a doutora Lucinha, que veio a falecer. O coração está doloroso, mas o Espírito Santo há de confortar a família dela, os filhos, o irmão, a mãe, e todos os amigos, né? Como todos aqueles que estão enlutados, mas o mais importante, a gente crê na vida eterna, porque é o Senhor que salva, só Ele. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Diz assim a sagrada palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aleluia. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia! Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, ó Deus, envia, Senhor, envia-nos para que possamos, Senhor, fazer discípulos em Teu nome, para que possamos, Senhor, pregar o Teu Evangelho, levar a Tua verdade, Senhor, levar a Tua salvação àquelas pessoas que ainda não sabem, e aqueles que ainda não despertaram, mesmo estando dentro da Sua casa, Senhor. Sabemos que muitos ainda estão errantes, mas só o Senhor é Deus, só o Senhor pode mover cada um, fazer com que o coração deles se amoleça, Senhor, vire um coração de carne repleto do Espírito Santo. É isso que nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Aí a coisa é tão incrível. Quando a irmã estava cantando, falando sobre criança na igreja, correndo, aí são coisas, a gente tem um cuidado, né, de não achar que as pessoas vão porque pode acontecer acidente mesmo, a gente precisa cuidar, mas o mais importante é deixar as crianças. Nós, adultos, é que precisamos prestar atenção nelas. Porque é melhor uma criança crescer correndo dentro da igreja do que ficar quieta na rua, aonde a gente não sabe o que está cercando. Porque é uma coisa, você quando está na presença do Senhor, você veio para buscar algo que só o Senhor pode dar. E a palavra de Deus, quando a gente vê no livro de 2 Reis, capítulo 2, no versículo 9, 10 e 11, Elias pergunta para Eliseu, né, o que você quer? Eu faço por você. Aí ele fala: quero pouca coisa, só que você me dê a porção dobrada do teu espírito. Aí ele fala: rapaz, tu tá maluco? Tu tá doido? Tu tá querendo porção dobrada do meu espírito? Pô, tá bom. Se você me ver quando eu for levado de ti,
assim se fará, senão não se fará. Aí diz a palavra que eles iam andando e conversando, quando cavalos de fogo no carro de fogo separam os dois, e ao mesmo tempo Elias é levado no redemoinho ao céu, e Eliseu fala assim: meu Senhor e meu Deus, carro de Israel e seus cavaleiros. Imagina, gente, naquele tempo, porque hoje pra gente é fácil, né? A gente sai de moto, tem farol, tem luz. Naquele tempo era escuridão. Até para acender uma lamparina, não era igual hoje não. Você pega ali o isqueiro, não. Tinha toda uma tecnologia difícil. De repente vem um cavalo de fogo, vem um carro de fogo, passa entre você, qualquer um ia se espantar e olhar para aquilo que você nunca viu. Mas ele não, ele estava focado naquilo que ele queria, que era o quê? O Espírito Santo que viria sobre ele. E ele viu, e assim se fez. E a gente precisa fazer, porque as crianças são de Jesus. Aleluia! Não as repreendais. A gente precisa ser como elas. A gente vê, estão quietinhas, são bênçãos. Eita glória! Então aí, ó, o amado quando vem aqui, ó, ali com a tranquilidade dele, passa, ó, a gente fica feliz, porque é assim que deve ser. Quisera eu, no meu tempo de criança, pudesse ter essa oportunidade. Mas tem uma coisa, eu falo assim, quando eu me converti, um amigo perguntou assim: ô Fabão, você não se arrepende de não ter se arrependido, se convertido há mais tempo, não? Eu falei: claro que não, cara, porque não depende de mim. Quando eu era criança, eu ia para aquela igreja batista, lá na Rua Jota. Quando eu era criança. Então depende de quem? Do Espírito Santo, do propósito de Deus. Porque não adianta você ir antes do tempo, porque tudo é um propósito. Não adianta você querer: eu vou porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não é o que eu quero, não. Nós somos servos, o servo tem que servir. Eita, você tem para servir, porque a gente vê, Jesus, ele sempre nos deu o exemplo. Aqui no 35 fala o quê? Jesus percorria todas as cidades. Não era uma só não. E não tinha carro, não tinha moto. Jesus não tinha jumentinho, não. Até quando ele entrou em Jerusalém com o jumentinho, pegou emprestado. Verdade. Pegou emprestado, porque ele não tinha onde repostar a sua cabeça. A gente tem tudo isso graças a Deus. Eita glória! Mesmo assim a gente tem dificuldade de vir a culto. E o pior de tudo, pior de não vir a culto, a gente tem dificuldade de pregar o Evangelho onde a gente precisa pregar. Eita Jesus, fale conosco! Por quê? Eu não preciso ser um pregador para pregar o Evangelho, não. Verdade! Eu tenho que ser o quê? Um servo do Senhor, porque é necessário que meu irmão veja a transformação na minha vida. Porque se ele não vê a transformação na minha vida, não adianta. Vai falar assim: ser evangélico igual aquele irmão ali é mole. Que a gente vê por qualquer coisa, o cara cai. Meu irmão, vai vir tribulação, vai vir mulher bonita pra caramba. Eu sou um cara feinho, tô sem dente, tô com dificuldade aqui, dificuldade ali. Aí de repente vem uma mulher maravilhosa. É o genro que eu pedi a Deus. Meu irmão, não é. É coisa que vai te dar problema. Vai te levar para um lugar quentinho. Quentinho até demais, pastor Hilário. Vai queimar. Então você precisa conhecer os sinais do inimigo, porque ele está ali doidinho mesmo. Porque às vezes fulano saiu da igreja. Qual o motivo? Procura saber. Às vezes ele não sabe o que está buscando. Porque é ciúme, porque fulano. Meu irmão, não adianta, a própria palavra diz, não adianta você querer ser aquilo que você não é. Porque tem uma coisa assim, a minha mãe, a mãe do irmão da portaria, pode ser a mulher mais bonita do mundo, mais maravilhosa do mundo, mais educada do mundo. Mas eu nunca vou trocar minha mãe pela mãe dele. Porque é aquilo que Deus me deu. Porque sem aquilo, sem a minha mãe, eu não estaria aqui. Com todas as dificuldades. Hoje eu encontrei com uma irmã que a mãe dela está com Alzheimer.
Aí ela falou, poxa, tal. Aí eu falei, como é que ela, poxa, não está mais lembrando nem da gente. Eu falei, cara, mas é assim mesmo. O que não pode é vocês esquecerem dela. Verdade. Porque existe um mandamento só com promessa. Só um. Honrar pai e mãe. Não diz que o pai tem que ser o melhor pai do mundo, não. Tem que ser aquele pai que te deu tudo, não. É teu pai. Cuida dele. Honra ele. Aí nós chegamos. Aí você foi e ela voltou. Ela voltou para Jesus. Ela aceitou antes de perder a consciência. Eu falei, Deus é tremendo, até se ela tivesse perdido a consciência. Para nós, o Senhor conhece o coração. O Senhor não vê como a gente vê, não. A gente quer ver prova. O Senhor não vê prova, Ele nos prova. Porque o Senhor, Ele te bota em vários lugares para você tropeçar, para você passar por dificuldade, para você reclamar. Aí Ele vai falar, está reclamando de quê, irmão? Eu subi naquela cruz, não reclamei do peso dela, não reclamei daqueles pregos. Imagina um prego daquele entrando na tua mão. Meu Deus! E tudo, sabe por quê? A gente está acostumado a sentir dor, a ter sofrimento. Jesus não. Jesus está acostumado a aliviar a nossa dor. Ele veio para acabar com o teu sofrimento. O teu sofrimento não está no teu irmão, não. Está em você. Está na tua incapacidade de amar. Eu não posso escolher. Jesus não mandou você, ama fulano ali. Eu ouvi uma vez numa igreja, a pessoa falou assim, não, eu estava jogando bola e, fui bravo, porque Jesus manda a gente dar outra face, mas, sou crente, mas não sou bobo. Aí eu olhei para ele e falei, Jesus é bobo então. Então Jesus é bobo. Meu irmão, presta atenção no que tu fala. A tua boca, a tua língua, ela pode te levar para aquele lugar que ninguém quer ir, mas todo mundo está sempre lá. Todo mundo está na porta. O povo de Israel saía de tudo quanto era lugar com ídolos. Raquel era amada por um homem que sacrificou-se por ela. Mesmo assim, ela, quando você consegue sair daquela casa, o que ela faz? Pega um ídolo. Está de brincadeira. E a gente é assim. Hoje nós temos uma coisa maravilhosa. Por quê? O irmão estava falando, que Coreia, OTAN, o que eles fizeram? Arrumaram o problema. A terra abriu, comeu eles e a família. Acã, arrumou problema. Tudo tranquilo, mas ele ficou quietinho. Teve toda a oportunidade de se arrepender, mas não, ficou quieto até chegar nele. Acã, filho de Carmi, leva para fora do arraial, ele e a família. Hoje não. Sabe o que Jesus faz? Creia em Jesus, você, que tu e tua casa será salva. Olha que maravilha. Então é só você crer. Você crê que a tua casa vai ser salva. Precisamos ter isso, porque Jesus veio para nos salvar. Aleluia. Mas é necessário que eu queira ser salvo, porque as coisas do mundo estão tirando a gente. A igreja hoje está enfurnada em política. Esquece isso. Esquece. Não adianta você endireitar o Brasil. Vai endireitar o Brasil para quê? Meu irmão, você tem que endireitar a tua casa. Bota a tua casa em ordem. Aí, Jesus, quando via a multidão, né? A gente fala de igreja cheia. Igreja cheia cria problema. Isso aqui não é sobre a multidão que está na rua, não. É sobre a multidão que estava nas sinagogas. Porque naquele tempo, no tempo de Jesus, o templo só tinha a presença de Deus no templo, naquela época, quando Jesus chegava lá. Verdade. Porque lá no Santo do Santo não tinha mais nada. Porque a Arca da Aliança já tinha ido embora há muito tempo. Quando o Nabucodonosor chegou lá, ninguém sabe para onde levou. Porque Jeremias 3,16 diz que não se fará menção na arca. Esquece da arca. Porque hoje nós somos a arca. E o Espírito Santo está em nós. E a gente precisa deixar ele agir. Aleluia. Porque ele não vai te forçar.
Aleluia! É uma coisa, irmão, eu falo sempre, eu gosto de fixar isso. Os outros deuses, né, igual a gente estaria, Josué 24:15, ele exorta o quê? Galera, esqueçam os deuses que trouxeram de lá, desses caras dos amorreus aí. Agora, se vocês querem servir, pode servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí, para dar, porque a Bíblia não tem pergunta sem resposta. Quando a gente abre no livro de Miqueias, no capítulo 4, especialmente no versículo 5, está escrito o seguinte: todos os povos seguirão com seus deuses, porém nós andaremos com o Senhor nosso Deus para sempre. Então a escolha é minha, a escolha é sua. É você que escolhe andar com Jesus. Porque a gente vê, hoje em dia, a gente vê igrejas que parece, eu acho que eu não tenho nem coragem de entrar em determinadas igrejas aí, que é uma coisa tão mundana, sabe? É tudo rico, tudo bonito. As pessoas, o crente dessas igrejas parece até aquele pessoal daquele filme de Crepúsculo, que eram uns vampiros que não envelhecia, ficava todo mundo com a cara de novo. Falei, meu Deus do céu, por que eu vou entrar num negócio desse? Você não vai ter evangelho, você vai ter desvio, você vai ficar sendo enrolado. Por quê? A igreja tem aquele hino que é maravilhoso, igreja pequena, que é ali que você olha, você entra, igual aqui, ó. A primeira vez que eu entrei aqui nessa igreja, eu e minha esposa, quando nós olhamos, pô, cadê o pastor? Estava de joelho ali, ó, orando. Porque ele é um pastor, e ele tem que estar de joelho. O povo ora se quiser, você não é obrigado a orar não, é direito teu. Não quero orar, beleza, mas o pastor, ele sabe da responsabilidade que ele tem. Aleluia. Ele sabe quem é o Deus que ele serve. Ele paga preço? Meu irmão, quem não paga? Até o cara que serve o inimigo lá paga preço. Só que tem uma pequena coisa: o cara que serve o inimigo, ele está sempre pagando um preço. Nós não, que servimos a Jesus, ele pagou o preço por nós. Porque o preço que ele pagou por nós não tem preço. E olha, que graça maravilhosa. Então eu preciso estar sempre ligado nisso. Por quê? Porque o Senhor, se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele disse que nada vai me faltar. Então eu tenho que acreditar. Porque Paulo, as pessoas têm mania de falar que Paulo, ele fabricava tendas. Não, meu irmão, ele foi fabricante de tendas. Só que naquela época, como é que ele ia fabricar tendas? Levava pelo menos umas 2 semanas para fazer uma tenda, que era tudo manual. Não era igual hoje que tu bota uma... E outra coisa, como é que você vai fabricar tenda pregando numa cidade, saindo correndo, sendo apedrejado, sendo chicoteado, indo preso? Vai vender para quem? Quem que vai comprar a tua tenda? Então ele vivia do quê? Do amor de Deus, daquilo, da providência de Deus. E é nisso que a gente precisa crer. Não vai faltar e não falta. Verdade. Eu lembro que quando veio a pandemia, aí a minha esposa, e agora? Como que vai ser? Aí eu falei assim, Deus proverá. Crente adora falar isso. Aí na hora que você tem que crer, você não vai crer? Falar é fácil. Na hora que vem, a tempestade, meu irmão, a tempestade veio. Jesus estava dormindo? Deixa ele dormir, rapaz. Deixa Jesus dormir, porque ele está no barco. Pastor, ele está no barco. O barco está balançando, mas te garanto uma coisa: o lugar mais seguro da tempestade ainda é o barco. Ainda é no barco. Mesmo com Jesus dormindo. Que a gente tem mania de falar que Deus não dorme. Mas Jesus, ele dorme. Mas quando você chama, ele fala assim, não creu, né? Creia em mim, creia nele, sabe? Porque ele é maravilhoso, ele faz coisas pra gente que a gente precisa. Porque quando ele vê a multidão,
ele se compadece, porque fala assim, poxa, eu fiz tanta coisa nesse pessoal, eu vim aqui, entrego, porque eles querem ver as coisas, né? Mas eles me louvam com a boca, com os lábios, eles querem encher, mas por quê? Porque é multidão, e a multidão avança. Hoje eu ia passando em Piabetá cedo, aí eu falei, que isso, rapaz, uma fila enorme. Eu falei, meu Deus do céu, aí o que é isso? Aí perguntei para uma pessoa lá, eu estacionei a moto assim, falei, o que está acontecendo aí? É a loja do 10, né? Está abrindo a loja do 10. Eu falei, meu Deus do céu. Promoção. Quer dizer, o povo está preocupado com a loja do 10. Aí quando você chama, convoca um pessoal, vamos fazer um evangelismo ali na rua do lado da igreja? Rapaz, não vai dar porque eu tenho sempre um compromisso. E vai explicar sempre, compromisso para você. Sempre. E não é o inimigo que está colocando, não, irmão. A gente tem a mania de achar que é o diabo. Não é o diabo botando, não, meu irmão. É Deus que está colocando. Porque ele coloca na tua frente ali, ó. O que está escrito lá? Deuteronômio 30, né? Eis que põe diante de vós o quê? A bênção e a maldição. E ele diz, escolhe, pois, a bênção. Ele manda você escolher a bênção. Então é eu que preciso escolher. A escolha é minha. A escolha é minha. O Senhor já me escolheu. Se eu só preciso aceitar. E às vezes eu fico, poxa. Aí Jesus fala, a parte que mais entristece é que ele fala assim, ó, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aí a gente tem que ter vergonha. Por que vergonha? Porque eu preciso rogar ao Senhor para fazer algo que eu devia estar fazendo. Eu vejo o pessoal que é testemunha aí, eles têm ali, ó. Aí eu falo, rapaz, imagina se o crente evangélico, cristão, da igreja, tivesse um pouquinho só da determinação que esse pessoal que é testemunha aí tem. Eles vão de casa em casa, bate, aí você, esse pessoal, não sei o que, eu gosto de abrir, abro, converso, aí ele vai falando, aí eu vou mostrando, aí quando ele vê que porque eles têm uma doutrina lá deles, eles creem naquilo porque ainda não conhecem a verdade, porque a própria palavra diz o quê? Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo o poder das Escrituras, nem o poder de Deus. E o poder de Deus está aqui, ó, ao meu alcance. Basta eu ajoelhar, orar, clamar para que Ele me dê, porque Ele vai me dar essa condição. Aí eu preciso sair, porque às vezes eu acho que eu preciso falar. Já falei, irmão, não adianta falar de Bíblia para quem não entende de Bíblia. Você tem que falar do amor de Deus. Você não tem que falar, não, porque não adianta. Agora, você ali, ó, todo dia, você dando um bom dia, você falando a paz do Senhor, irmão, ele vai se sentir tocado. Por quê? Ele vai sentir que ele é importante. Porque se você passa por aquela pessoa depois de não tá sujo, meu irmão, vai dar problema. O cara vai ficar achando que você está fazendo a acepção dele. Porque tem lugar que você entra, as pessoas não te dão. Primeira vez que eu entrei aqui, a acolhida foi tremenda. Eu falei, cara, não tem coisa melhor do que você ser acolhido. Porque quando você vem da tempestade, você está todo ensopado. Você quer o quê? Vestes novas. Você quer um agasalho. Você quer um abraço. Você quer o quê? Alguma coisa para te preencher aquele vazio. É o que acontece com a maioria. É quando eu vi isso, eu falei, glória a Deus por isso. Que maravilha que é esse lugar. Sabe? Mas infelizmente tem pessoas que não percebem isso. Por quê? É aquilo que você está buscando. O que você busca? Né? Quer sabedoria? Pede a Deus. Qualquer coisa que você quiser, pede a Deus. Porque Jesus foi bem claro. Né? Tudo, não é pouca coisa não. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. E Ele faz. Você não precisa de outro.
Porque a gente vê as festas que tem das religiões, aí eu fico olhando e falo, rapaz. Aí quando vem o Natal lá, eu falo, rapaz, Papai Noel deve ser um cara muito bom mesmo, porque nunca me deu nada não, mas deve ser muito bom. Porque só se fala em Papai Noel. E as pessoas tomam aquilo como real. Não, Jesus nasceu 25 de dezembro, ele nasceu não, irmão. E não importa o dia que ele nasceu. O importante é que ele nasceu. É igual quando você pega 2 Reis no capítulo 5. Aquela menina, quem é aquela menina? Nem de que tribo ela é, a gente sabe. A gente só sabe que ela teve compaixão por aquele cara que sequestrou ela da casa dela. Ela não era alguém jogado, não, era de família abastada, porque a palavra diz que ele levou todos que eram bem, não leva quem era mal. Ninguém sequestra pobre, né? Ele só sequestra rico. Então ela o quê? Nem rei, não sequestrou pobre. Que deixou os pobres lá, se vira aí. Então, a gente precisa estar com isso na cabeça, que eu preciso fazer, sabe? Mais importante do que o que é feito para mim, é o que eu faço pelo outro. Porque o Evangelho é indo, não é vindo. Aleluia. O Evangelho é me tornando melhor para o outro. Não importa quem seja o outro, porque a nossa maior dificuldade é perdoar. É por isso que Jesus nos coloca na nossa região, para que você entenda. Poxa, mas rapaz, irmão Cícero, não gosto dele não, ele arrumava problema comigo na fábrica, me dava bronca, graças a Deus isso nunca aconteceu, né, irmão? Mas eu era levado. Mas tem gente que guarda, aí você se converte e está com mágoa. Você não se converteu, irmão. Sinto muito. Se você se converte, eu sou um diácono da casa do Senhor, mas eu não gosto do Hilário não, porque tem problema aí. Meu irmão, acabou. Se houve problema, fica no passado. Porque de hoje em diante, novas criaturas devemos ser. E a gente precisa estar com isso na cabeça. Vamos fazer discípulos, vamos atender a esse pedido do Senhor. Para a gente rogar ao Senhor da seara, para que Ele mande ceifeiros para a sua seara, que a seara é do Senhor, e nós pertencemos à igreja do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, glória a Deus, e com essa eu agradeço essa riquíssima oportunidade, com palmas louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus continua te abençoando. Falo com essas palavras, que essas palavras venham preencher nossos corações. Você que se